Glória a Deus, boa noite, igreja. Tudo certinho com vocês? A gente espera que você esteja bem, que você esteja aí com tudo, 100%. E que bom que você está aqui nessa noite juntamente com a gente, conectado. Isso é muito importante. E hoje nós estamos aqui para conversar, ter mais um bate-papo, mais uma conversa bacana. E o tema de hoje é Rios de Águas Vivas. Hoje nós vamos conversar sobre isso. Quem daqui não tem sede? Né? Uau, todo dia, né? A água é super importante, e precisamos tomar constantemente, diariamente. E você sempre tem sede, né? A gente toma água, Lu? Toma água, mas a sede sempre tem, né? Sempre tem. E o corpo também, ele tem a grande porcentagem que é de água. Que é de água, né? Então, a gente sempre tem sede. Nosso corpo físico precisa de água constantemente. Inclusive, todo ser que vive, seja ele plantas, animais, precisa de água. Precisa de água. Tudo está envolvido ali com a água. E se a gente conversar sobre o mundo espiritual? Ah, pois é. Né? Quem é esse rio de águas vivas que flui e que flui e que flui? E quem tomar dessa água jamais vai ter sede? Uau. Que louco, né? Que loucura, gente. Que louco. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. De relatos, De relatos da palavra que nos mostram, Quem é esse grande eu sou? Quem é essa fonte? Quem é aquele que, dele flui essa água e que quem bebe nunca mais vai ter sede? Quem é, no mundo espiritual, a água viva, né? Quem é? Porque o nosso espírito precisa também, ele tem sede. Exatamente. Assim como o nosso corpo físico. O espiritual também. E tanto que é mencionado na palavra. O próprio Cristo 2 vezes menciona que ele é o rio que flui água viva. Que se você bebe dele, se você crê nele, você nunca mais terá sede. Isso é muito... Nunca mais é muito... É uma palavra, olha... Uau, né? Nunca mais. Ele fala certo, ele é convicto disso. Se você crer, você nunca mais terá sede. Então, o que quer dizer? Quer dizer, eu sou tudo o que você precisa. Isso. Tá tudo num combo, tá tudo reunido junto, porque uma das coisas que ainda está muito fixado na religião é que as pessoas pensam que Cristo só veio para salvar. Limitam ou não conhecem isso. Qual é a essência, qual foi a missão de Cristo e qual o poder que Cristo liberou para nós hoje. Né? Bem isso mesmo. Cristo veio só para salvar. Tá. É uma gota. Uma gota. Isso. É uma xícara. Isso. Ou é um copo. Isso. Cristo veio salvar. Tá aqui. Isso. E as pessoas tomam isso como se fosse tudo. Se salvação fosse tudo. Era só o que a gente precisa é salvação. Isso. Bem isso mesmo. Libertação do pecado. Então, o pecado está ali com o Guilherme e eu tenho a salvação. Cada um tem uma porção. Exatamente. Quem daqui já não foi na praia, viu aquela imensidão de água e já não pegou com uma garrafinha? Pega uma garrafinha, e vai na lagoa, no riacho, enfim. Pega com uma garrafinha, um copo, uma xícara, encha de água. Isso é salvação. Uma pequena parte, uma pequena fração da grandiosidade. Da magnitude da dele. magnitude que ele tem. Quando a gente fala de rios de águas vivas, é como a Lu mencionou. É tudo. O pacote completo. Tudo que eu e você precisamos, ele é. Bem, isso mesmo. Você está precisando do que hoje? Ele tem. Ele tem. Você está com sede de quê? Exemplo? Sim. Sede a gente pode colocar como uma necessidade. Isso. Ou um problema, ou uma circunstância, uma pedra no seu caminho. Tá ali uma montanha na minha frente. Querido, Jesus sobressai. Exatamente. Daí o que você faz? Você pega ali aquela garrafinha de água do oceano, da praia, pega aquela porçãozinha e vive somente daquela porção. Cristo é isso daqui. Eu vou viver nesse mundinho aqui. Eu preciso de uma cura? Nossa,
Será? Será que ele tem a cura? Será que ele tem a cura? Também porque você está só com uma porçãozinha? Você só acredita que ele conquistou a salvação e a libertação dos pecados. Bem, isso mesmo. Você não entende que o combo, a conquista de Cristo é completa. É o oceano 100%. Isso. É que nem a mulher samaritana, eu estava lendo, e Cristo pediu, né? Eu quero água e tal, né? A mulher foi lá buscar. Esse relato é incrível. Ela foi lá buscar, dá-me um pouco dessa água. A mulher disse assim, tu não tens com que tirar água, o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Ele estava ali dizendo assim, Cristo pediu água para ela porque ele queria água. Daí ela disse, mas o poço é fundo. Quer dizer, nós olhamos assim, poxa, mas é tão difícil. Sim. É tantos obstáculos, é tão complicado. Aí Cristo falou assim, poxa, você não sabe nem com quem você está falando, na verdade, né? Sim. Mas eu só estou te pedindo um copo de água, na verdade. E tu tá botando tantos empecilhos para me dar um copo de água. me dar um copo de água, mas eu sou a água viva. Isso, eu sou esse oceano. Eu sou o oceano, eu posso te dar tudo. E Isso você está assim limitando aquele copo de água, entende? Para matar minha sede física. Mas o espiritual está dizendo assim, eu sou a solução de todos os teus problemas. Isso é muito louco. Sabe? Daí ela disse assim, mas me diz então aonde que eu bebo essa água que eu nunca mais vou ter sede? Aonde que eu encontro? Qual é esse poço, né? Daí ele está olhando para ele, né? Isso mesmo. Eu sou o grande, eu sou o oceano qual... E, Lu, e é tão... Se a gente for reparar nos detalhes, naquela época as pessoas precisavam tirar água de poço com aqueles baldes, né? Uhum. Jogava o balde lá dentro do poço, puxava com uma cordinha, né? Tinha um esforço, né? Tinha um esforço. E não é a porção? Era uma porção. Aí Aí botava no jarro de água e levava para casa. Isso. Depois vinha de novo, jogava aquele balde, pegava. Porque todo dia você tem sede, porque todo dia você tem que o quê? Preparar o alimento, todo dia você tem que lavar sua roupa, você precisa da água. Isso. Você criou uma dependência da água. Exatamente. A mulher, ela estava pegando de uma porção na qual já existia um oceano ali na frente dela. E ela estava querendo pegar, né? Ela estava pegando aquela porçãozinha, né? Uhum. Aquela porçãozinha. E a porção que ela estava, ele pediu. Tá, tu não consegue me vender um copo de água? Sim. Mas de onde é que tu vai tirar a água se tu não tem nada para tirar? Gente, quantas vezes a gente não faz essa pergunta? Verdade. De onde que eu vou tirar isso? Né? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer. Né? Isso. Como que eu vou agir agora? Como a gente pensa humano ainda, né? Nossa, muito. Como a gente ainda é muito humano, em vez de pensar mais para a nossa identidade espiritual. Exatamente. Né? Como o nosso cérebro ele vai nos limitar, querido. Exato. Ele vai olhar para o poço e vai dizer, o poço é fundo. Não, o oceano está na minha frente, mas eu vou olhar para dentro do poço, porque o poço é da água, vem de lá. Então, poxa, esse poço aqui, mas o oceano está na minha frente. Daí, né, bem isso mesmo. Daí, quem sabe a pessoa de casa, Lu, está perguntando assim, tá, agora como que eu vou tirar a água de um oceano? Mergulha. Se joga. Querido, não pegue de garrafa. A água que a gente está falando aqui não é para você pegar de balde, de garrafa, é para você mergulhar. Ela está assim, ó, 100% disponível. Cara, mergulha nesse oceano. É uma nascente que não tem fim. Cara, e no mundo espiritual, quanto mais você mergulha, quanto mais você vai nas profundezas, mais tomado da graça você é. Exatamente. Cara, a única coisa que no mundo espiritual não tem perigo é de você mergulhar. Não, verdade. Se você sabe nadar, não sabe, mergulha. Não tem limite. Não tem limite. É o limite quem dá é a gente mesmo. Exatamente. É a nossa sede. Isso. É o quanto nós temos sede, é o quanto nós vamos ser saciados. E ele diz assim, eu te dou 100%. Eu sou o 100%. Vem a mim, vem. Você só precisa crer em mim. Crer. E essa mulher creu. Creu.
Essa sim. mulher creu. E a gente estava conversando sobre isso, né? Antes da gente estar aí com vocês. Ela poderia muito bem ter dito não. Não, o mundo tá bom para mim, né? Porque se você for olhar o restante dessa palavra ali, você vai ver que Cristo, porque ela não estava acreditando. É como a Lu disse, ela estava colocando empecilho para oferecer um copo d'água. Então ela estava se negando. Ela estava olhando humanamente. Humanamente. A visão humana é limitada. É limitada. Então ela estava se limitando ali, porque o dia a dia dela era aquilo ali. E ele chega a dizer, não, tu não tem um marido, nem dois e nem três. Tanto que ela ia essa hora buscar água, porque era o horário que menos tinham pessoas. Isso. Porque ela tinha vergonha da situação que ela vivia. Exatamente. Né? Ela era apontada, ela vivia uma vida difícil, a mulher samaritana. Mas aí ela encontra lá alguém que oferece águas vivas, água que ela nunca mais vai ter sede. Isso. E ainda adivinha, um profeta, adivinhar que ela não tinha nem marido. Exatamente. E ela poderia muito bem querer não. Não, o mundo tá bom para mim assim. O jeito que eu tô vivendo é bom, tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Eu sempre falo isso porque eu acho que encaixa isso em tudo. A pessoa que tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci morri, assim, Gabriela. Né? A pessoa tem uma partezinha que nem ela. Ela estava tirando a água em porção, Sim. em balde. Não. Ó, seu profeta, né? Porque ela até então ela pensou que ele era um profeta. É. Tá, então tu vai ser mais um profeta que tá vindo aqui me dizer que eu tô errada? Né? Então ela estava vivendo numa pequena parte. Não, ela poderia ter dito, não, tá boa assim. Ela questiona ainda, por acaso és maior que o nosso pai Jacó? Que, Tá vendo? Que nos deu o poço. Ela Olha só. Deu o poço, né? O pai Tá Jacó vendo? deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado. Quer dizer, tu quer dizer que tu tens água viva, que eu nunca mais vou ter sede. E tu quer dizer que tu é muito mais que meu pai Jacó, que nos deu o poço, sendo que o oceano estava na frente dela. Como a gente muitas vezes questiona Nossa. Deus, ou a gente limita Deus, né? Não, e Lu, e assim, ó, as pessoas não querem mais viver, só querem sobreviver. Então essa mulher samaritana estava sobrevivendo, porque o poço que o pai Jacó tinha dado para eles, estava fazendo com que eles somente sobrevivessem. Exatamente. Eles não estavam vivendo o extraordinário. Eles estavam com aquela porçãozinha. Ó, né, os nossos antepassados conseguiram isso aqui. Pronto. A lei nos conseguiu isso aqui. Sim. A minha mãe disse que eu tenho que fazer assim, assim eu também vou fazer. Isso. Que né? é a religião que passa de geração em geração, né? É bem isso mesmo. Então, tu tá querendo dizer, seu profeta, porque ela estava vendo Jesus como profeta, né? Tu quer dizer, seu profeta, que eu não preciso mais ficar 1 ano jejuando? Tu quer dizer, então, que eu não preciso mais ficar 30 dias fazendo uma corrente de oração? É isso? É isso? É isso? E Jesus fala com ela, né? Ele dá na lata. Sim, não, ele é direto ali. Nessa água que tu estás bebendo, escuta, nessa porçãozinha que tu tá bebendo aí, ó, cara, se tu continuar assim, tu vai só sobreviver. É. E assim, ó, tu vai ter sede outra vez. Como tem cristão que só sobrevive hoje Nossa. por falta de conhecimento, por falta de nova identidade, por falta de revelação dessa água viva. É verdade. Sabe? Cristão que está na igreja. O mundo lá fora, tudo bem. É normal isso, eles não entenderem. Mas Sim. tem cristão que está na igreja e está sobrevivendo, pegando porções de água. Sendo que você tem um oceano. Bem isso mesmo. Para pensar se não é o teu cenário, se não é a tua vida hoje. Mas a gente está aqui para te dizer que a água viva, ela está disponível É verdade. 24 horas e ela é 100%. É verdade. Porque Você não está aqui para sobreviver, isso. querido. Tá para viver a grandiosidade, né? Exatamente. A grandiosidade.
Não vai dizer que você não vai ter problema Não, também, né? por favor. Problemas vão aparecer, as aflições vão vir, as circunstâncias vão aparecer, né? E se você não escutou o nosso painel sobre fé, foco e força, vai lá ver, né? É. Depois desse painel, volta lá para assistir, né? Porque lá a gente relata sobre isso, né? Exatamente. Que o que Cristo tem é muito maior. A gente é que limita, assim como a mulher samaritana, a gente Isso. limita, ou a gente questiona o profeta, ou a gente... Questionar o profeta seria questionar Deus, sabe? Por que eu estou passando por isso? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Onde que, na verdade, Deus olha para você e diz assim, querido, eu já te dei, eu já te dei, eu já te dei. Para que tu fica aí? Eu tenho um oceano disponível para você. Mas o que está faltando? Está faltando da metanoia, ter a revelação desse Cristo. Exatamente. Desse Cristo que é a água viva. Desse Cristo que é o oceano, que mata toda a tua sede. Essa é o X da questão. Você está vivendo uma vida de sofrimento, de angústia, empurrando sempre com a barriga, e todo dia é aquela coisa, todo dia é um problema, e o problema fica maior, e o problema está sempre em evidência. E daí, oh Deus, me ajuda, Deus me ajuda. Deus olha para você e diz assim, querido, filho amado, eu te dei o meu melhor. É verdade. Eu já te dei. É verdade. O que eu tinha de melhor. O que eu tinha de melhor, eu te dei um rio de águas vivas fluindo dentro de você. Porque a palavra diz que se a gente crer nele, fluirão águas do nosso interior. Exatamente. Como isso acontece? Crendo. Bem, isso mesmo. Crendo em quem? Na conquista dele. O que ele fez por nós. Que se tu for pensar, né, Lu? Se a gente for pensar nisso que tu estás falando, cara, Cristo entregou o melhor que ele... o Pai entregou o melhor que ele tinha. Melhor. Imagine você pensar assim, ó, que Cristo estava com Deus muito antes da criação do mundo. Exatamente. Eles estavam os três juntos. E para chegar o momento deles se olharem, que a gente memoriza isso, a gente tenta olhar desse jeito, porque é uma maneira bem didática de se olhar, de o Espírito Santo, Jesus e o Pai se olharem e dizer, não tem outro jeito. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. E o filho concordar, não, pai. Eu vou. É isso. Eu vou. E o Espírito Santo dizer assim, não, tô junto. Tô contigo. Ó, Tal hora você vai e depois eu entro. Isso. Tu vai entrar Bora. em ação, depois eu vou. Ó, então, querido, o Pai, ele pensou em cada detalhe. Muito bem pensado, para que hoje você tivesse seu oceano jorrando, né? E não é um oceano parado, não é uma água parada. Ela flui. Ela está em movimento. Flui. Sabe o que é jorrar rios de água viva de você? Isso que a palavra diz. De Cara, você. Por quê? Porque se eu aceitei Cristo, ele habita dentro de mim. Exatamente. E se ele habita dentro de mim, eu tenho um oceano dentro de mim. Exatamente. Mas aqui na minha mentalidade que movimenta esse oceano, eu estou vivendo só de migalhas. Exatamente. Vamos pensar assim, fluir, né? A palavra de Deus diz que vão fluir rios de águas vivas. Quando acontece um tsunami, a água não toma conta de tudo aonde ela vai? Ela é avassaladora. Avassalador. Assim é a fonte de rios de águas vivas. Onde ela passa, a mudança vai acontecendo. Exatamente. Aonde ela passa, o sobrenatural vai acontecendo. Exatamente. Por isso que ele não diz assim que, né, vai fluir e vai ficar. Fluirão. Quer dizer que nunca vai parar. Abundante, abundância. Quanto mais você mergulhar, quanto mais você for atingido por esse tsunami, mais fundo e mais profundo você vai estar conectado. Exatamente. É uma ligação que não existe início, meio e fim. É. Ela é até a eternidade. Até ele fala aqui, né? A mulher disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus disse, vai, chama teu marido, e onde ele fala aqui? Ele fala aqui.
Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha só. Então ele não disse assim, só quando você viver. Só quando você lembrar de mim. Só quando você estiver orando. Só quando você estiver em situações difíceis. Quando você estiver alegre. Não. Se você beber dessa água que eu te der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Para a vida eterna. Bem isso mesmo. Não tem circunstância, não tem momento, não tem alegria, tristeza. Aceitou Cristo, Ele está dentro de você. E assim, né, Lu? Quem nos testifica e quem nos lembra diariamente é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Né? Porque antes de Cristo morrer, ele fala que ele era, e ele é, né, o rio de água viva. Mas quem faz fluir, quem nos testifica diariamente que isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele é o Espírito de Deus. Né? É Ele que movimenta essa água. Bem isso mesmo. Certo? É o próprio Espírito de Deus que habita dentro de nós. Eu aceitei Cristo e o Espírito Santo veio habitar dentro de mim. Exatamente. Mas quem tem a revelação dessa palavra? É o Espírito Santo. Quem revela a palavra? O Espírito Santo. Quem ativa a palavra dentro de mim? O Espírito Santo. Exatamente. Né? Então, assim, essa é a água espiritual que a gente fala. Exatamente. Né? O Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito. Exatamente. Esse é o movimento que acontece dentro da gente, que transforma e que revela Cristo, a tua nova identidade. Tudo vem de um processo espiritual, um plano perfeito de amor e salvação que está disponível. Exatamente. Para nós. Se a gente for olhar numa outra passagem, né, no próprio João, onde diz também sobre a mulher samaritana, vai dizer o seguinte, no relato diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crer em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não tinha voltado à presença de Deus, do Pai. Então perceba muito bem, Cristo, ele relata em vida na terra que ele era o rio. Isso. Mas ele já estava avisando. Que já estava avisando. Eu sou quem beber de mim não vai ter sede outra vez. Quem testifica hoje no nosso ouvidinho, dizendo, escuta aí, você é mais que vencedor. Cara, ele não tem somente isso aqui, ele tem o oceano. Quem fala isso pra gente? O próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Exatamente. É o Espírito Santo. Então perceba que é um quebra-cabeça onde tudo fecha. Se encaixa. Onde tudo se encaixa. É um amor tão grande, uma obra. Quando a gente entende, quando isso é revelado, é uma obra tão linda. Quando você percebe como Deus foi cuidadoso nos mínimos detalhes. Né? Cristo teve que vir, cumpriu a lei, porque o Espírito Santo não estava na lei. Então, assim, ele veio, ele cumpriu a lei no corpo dele, total. Voltou ao Pai, 40 dias, 50 dias depois, veio o Espírito Santo, que ele falou que iria vir. Ele desceu sobre as pessoas. Exatamente. Aí começou a fluir. Exatamente. Dos rios de águas vivas. Exatamente. E até os dias de hoje e eternamente. Né? Não pense assim que você um dia vai viver essa abundância. Já está disponível. Já está disponível. Não pense só depois que você morrer. Claro que lá em cima vai ser maravilhoso, é inimaginável. Mas é para você já viver aqui, querido. Exatamente. A conquista é para hoje. Não viva uma vida pesada de
peso, de julgo, pensando que você vai viver isso somente na eternidade. Ele fala que ele é rios de águas vivas para hoje. Para hoje. Para hoje. É nessa circunstância que você está vivendo hoje. Isso, é para o cenário de hoje. Então não espere para você colocar a roupa de banho, você vai se aprontar para daí mergulhar. Vai do jeito que você está. Isso aí, se joga. A partir de hoje, a partir de agora, você cara, já vai aí se preparando para se jogar. Já se entregue hoje. Não deixe para se entregar na próxima segunda-feira. Não deixe para se entregar na próxima terça-feira. Não crie prazo, não crie data para isso. É verdade. Não é uma dieta, né? Não. Onde a gente diz, semana que vem eu vou começar. Aham. Né? Não coloque empecilhos. Não. Né? Não faça como a mulher samaritana. Não comece a criar justificativa para aquilo que está na sua frente. Porque o oceano está na sua frente. E como a Lu bem mencionou, está disponível para você hoje. Isso aí. Né, Lu? É isso aí. Como é bom saber, né? Nossa! Encerramos. A vida é mais leve. Chave de ouro. Glória a Deus. Né? Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha um final de terça-feira excelente. Eu estou ansioso para ver você nadando nesse oceano que é Cristo. Então não deixe para amanhã. Amanhã é quarta, não deixe para amanhã. Comece agora. Hoje à noite, agorinha mesmo. Fala aí para você mesmo. Então a gente vai deixar agora você mergulhar. Mergulha aí. Tá bom, querido? Então até no próximo painel e bom mergulho para você. Aí, tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau.